Voltamos. Vamos continuar na página 6, tá ok? Lá embaixo agora. Para que serve a literatura? A literatura pode ter várias funções. E falar sobre a função da literatura não é uma tarefa das mais simples. A produção artística não tem nem deve ter sentido de utilidade, como se o único fim dessa chave fosse abrir a porta. Ela pode ser uma chave e abrir mil e umas portas, mas nenhuma delas a explica por inteiro. Em outras palavras, a função da literatura não está na ideia de entretenimento, com a qual se pode confundi-la, mas naquilo que o contato entre o leitor e o texto proporciona. O desafio de pensar o mundo e o ser humano. Nesse sentido, o literato pode ser tanto quem escreve uma obra literária quanto quem percorre, por meio da linguagem, os caminhos que a literatura apresenta no contato com a realidade. O leitor também é um escritor. Página 8. O presente. Antes de haver a escrita, houve a transmissão de narrativas pela fala e vontade de narrar. Contar uma história faz parte do comportamento humano. A literatura alimenta-se desse hábito na constituição de um texto que entrelaça o real e o imaginário. Vamos aproveitar, vamos grifar nesse parágrafo, na segunda linha. A literatura alimenta-se desse hábito na constituição de um texto, que ele entrelaça o real e o imaginário. São duas instâncias da composição literária. De um lado, o real, que o mundo da vida nos representa diariamente, o qual não reproduz a totalidade, mas aquela do nosso cotidiano. De outro, o imaginário, que nos ajuda a transportar as fronteiras da realidade, que nos permite viver outras experiências, ainda que elas não sejam palpáveis. A combinação dessas instâncias é o fundamento da literatura. Ela nos faz viver um mundo que não é aquele que conhecemos. Isso altera a nossa percepção e, consequentemente, reinventa a realidade. O mundo que conhecemos passa a ser potencialmente diferente. A relação com o livro não se esgota com a leitura. Os efeitos do texto literário sobre o leitor podem ser maiores ou menores, amplos ou restritos, superficiais ou profundos. Reza a lenda que o romance Os Sofrimentos do Jovem Werther e Goethe teria causado, no final do século XVIII, quando foi publicada uma série de suicídios entre os jovens alemães. Fato ou ficção, o caso vale pelo que denuncia a respeito da força da literatura, sua capacidade de tocar o leitor e estimulá-lo a pensar, a ver o sentido, e sentir o mundo de outra maneira. O livro não é o único suporte da literatura. Nunca foi, e tem sido cada vez menos. A internet tornou mais rápida a divulgação de textos literários, além de ampliar, por meio do hipertexto, da obra multimediática e do texto colaborativo, entre outros recursos, a possibilidade de escrita. Um dado, porém, continua a resistir à força do tempo, a transmissão oral de narrativas, o gênero musical
conhecido como a sigla RAP, que significa em inglês Rhyme and Poetry, em português, rima e poesia. Talvez seja a expressão artística mais emblemática da relação primordial entre narrativa e transmissão oral. Vou passar para vocês agora uma reflexão. Vou pedir que vocês cheguem à reflexão. Antes de eu ir para as atividades, eu vou... Só um instantinho. Isso. Fernando Pessoa. Escrever é esquecer a maneira mais agradável. Perdão, escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. A música embala, as artes visuais animam, as artes vivas, como a dança e a arte de representar, entretém. Outro pensamento lindo. A literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta. Trabalhar a obra literária sobre as próprias formas do que não basta é ser impotente para substituir a vida. Fernando Pessoa, muito lindo. Em um outro momento, vamos conversar sobre essas palavras lindas, tá ok? Bom, agora eu vou passar para vocês os exercícios, tá? Que vamos corrigir posteriormente, tá? Vejam que eu também reproduzi os exercícios do livro, tá? Então, façam com muito carinho. Se houver alguma dúvida, anote essas dúvidas para que possamos conversar depois em relação a essas dúvidas, tá ok? Um forte abraço, fiquem com Deus e, se possível, fiquem em casa. Um forte abraço no coração de vocês.